Fala galera pessoal, tudo beleza? Tudo na paz? Me diz aí, você está cansado de procurar um microfone que realmente entregue qualidade profissional para gravar suas músicas no home studio, mas sem precisar vender um rim? A gente sabe que microfone USB quebra um galho para muita coisa, mas para gravação musical séria, o papo é outro, né? A conexão XLR e a qualidade de um bom condensador fazem toda a diferença. Só que aí bate a dúvida, qual microfone condensador XLR escolher com um orçamento mais apertado, tipo até uns R$ 1.500. Tem tantas opções que a gente fica até perdido. Mas relaxa, que hoje eu fiz o trabalho pesado para você. Eu pesquisei, comparei e separei os top 10 microfones condensadores XLR que vão elevar o nível das suas gravações de voz e instrumentos. Tudo isso sem estourar o orçamento. E dentre eles eu vou incluir algumas opções nacionais que são um ótimo custo-benefício, como o Arcano e Armer. Então, bora descobrir qual é o ideal para o seu som e, claro, para o seu bolso. Antes de mostrar os microfones, só um toque rápido. Por que insistir em microfones XLR para música? Geralmente, microfones XLR usam componentes de maior qualidade e, ao conectar numa interface de áudio, usam pré-amplificadores dedicados, resultando num som mais limpo, detalhado e com menos ruído do que a maioria dos microfones USB. E você tem a flexibilidade de trocar de cabos, usar pré-amps diferentes, ter mais controle sobre o ganho e o som final. E além disso, é o padrão usado em estúdios profissionais. Então, se você pensa em crescer, já comece do jeito certo. Entendido? Então, bora conhecer as feras, começando da opção mais econômica até a mais premium, dentro do limite de até R$ 1.500, R$ 1.600. Começando com o famoso e polêmico BM800. Provavelmente o microfone mais barato do mercado. Você encontra ele facilmente no Mercado Livre, Amazon, Shopee, AliExpress, com preço a partir de R$ 90 até R$ 200. Varia muito o valor, porque alguns vêm com alguns acessórios, e é o microfone que eu estou usando neste momento para a gravação da minha voz neste vídeo. E para mais detalhes deste microfone, eu tenho um vídeo review aqui no canal, vou deixar o link aqui no card, e as especificações do BM800 são muito simples. É um microfone condensador com diafragma pequeno, que vai limitar ele na captação de certas frequências, principalmente graves. Tem a sua construção em plástico, então não é um produto muito resistente, mas pelo valor também é de se esperar. Seus pontos positivos são, em primeiro lugar, o preço, né? Como eu disse, é o microfone condensador mais barato do mercado e é um microfone em porta de entrada para gravação em home studio. E os pontos negativos do BM800 é a sua qualidade sonora limitada para captação de certas frequências, tem um certo ruído de fundo elevado, mas que você consegue controlar facilmente com alguns plugins. Inclusive eu também tenho um vídeo no canal mostrando como eu faço para remover ruídos das minhas gravações. E ele também necessita de um preamp com um bom ganho. Interfaces baratas vai sofrer um pouquinho com ele. E ele é ideal para iniciantes que têm o seu orçamento muito reduzido e que está mesmo começando aí no mundo da gravação em home studio. E se ele for sua única opção, invista pelo menos numa interface de áudio de boa qualidade, e ele funciona até bem para gravação simples, como essa que eu estou fazendo aqui, ou para pequenas produções, mas não espere milagres dele. Subindo de degrau, temos o Arcano AM01, uma opção de uma marca nacional disponível a partir de R$ 400 na data da gravação desse vídeo. Mais um microfone com formato de captação cardioide, com diafragma médio, o que vai contribuir para uma melhor captação de certas frequências. Seus pontos positivos são: é de uma marca brasileira, o que te garante um suporte técnico melhor caso você precise, é construído em metal, então é muito mais resistente, e tem um som claro, ideal para gravação de vocais. E o seu ponto negativo é que algumas pessoas reclamam que ele tem uns agudinhos um pouquinho a mais, então ele fica um pouquinho mais brilhante em certas gravações, mas é outro detalhe que pode ser contornado com o uso de plugins. E o Arcano AM01 também é ideal para iniciantes, com um home studio básico que pretende fazer uma gravação de voz, de violão, mas com qualidade muito superior ao BM800, tendo muito mais definição sonora e bem menos ruído. E ele é ótimo para vozes que precisam daquela presença. E na mesma faixa de preço do Arcano AM01, temos o Tascam TM80, que é uma marca muito tradicional no áudio, que traz equipamentos aí custo-benefício, e você encontra ele no mercado aí de R$ 410 até R$ 650.
R$30.000. E é mais um microfone com formato de captação cardioide, com diafragma de 18 mm em alumínio e uma boa resposta de frequência de 20 a 20 mil Hz, que é a faixa de frequência padrão para a gravação de áudio. E é um microfone que possui uma boa sensibilidade, com a construção sólida e resistente, de uma marca muito conhecida no mercado do áudio, e ele já vem com alguns acessórios, como suporte para mesa, shock mount e um cabo XLR. Também é um microfone que vai precisar de uma boa interface de áudio com bom preamp, e ele também é ideal para iniciantes mais sérios, que exigem um pouquinho mais de qualidade sonora, e ele é ótimo para gravação de voz e instrumentos acústicos com uma qualidade decente. Possui um bom equilíbrio tonal, uma captação natural de voz, violão e um ótimo custo-benefício nessa faixa de preço. E agora temos o Armer A87, outra opção nacional que tem conquistado muitos produtores musicais. E você encontra ele, na data da gravação desse vídeo, de R$500 até R$900. E é mais um microfone condensador com formato de captação cardioide, tem uma resposta de frequência de 20 a 20 mil Hz e uma impedância de 200 ohms. Os pontos positivos dele, que é de uma marca nacional, o que te garante o melhor suporte técnico, tem um som quente e detalhado, inspirado em microfones clássicos e tem uma ótima construção. Também é um microfone ideal para você que está iniciando um home studio ou já tem um microfone, está querendo fazer um upgrade, um microfone um pouco melhor e já fazer gravações profissionais ou semi-profissionais. E ele vai realizar essas gravações com uma ótima qualidade. E ele tem um som muito encorpado, detalhado, ótimo para voz e violão. E em alguns testes ele bate frente a frente com algumas marcas famosas. E é considerado um ótimo custo-benefício no mercado nacional. E na mesma faixa de preço temos o Behringer C1, que já é um microfone mais antigo, mas um microfone clássico nessa categoria e de uma marca bem conceituada no mercado do áudio. E você encontra ele na faixa de R$500 a R$800. É um microfone de diafragma médio, com construção robusta, com uma resposta plana, uma boa relação custo-benefício, mas que pode ser considerado frio em certas frequências e não tem nenhum recurso extra como pad e filtro. E ele é ideal para home studio, do iniciante ao intermediário, para vocais, violão e instrumentos acústicos. Tem um som limpo e detalhado, ideal para uma captação com mais clareza e funciona muito bem, principalmente em vozes femininas. E agora chegamos ao lendário Audio-Técnica AT2020. Talvez seja o microfone condensador XLR mais popular para o home studio, disponível em preços aí que variam de R$700 até R$1.200, e também é um microfone com captação em formato cardioide, com diafragma de 16 mm e um alto SPL de 144 dB. E é um microfone referência no mercado, de uma marca super conceituada, com um som equilibrado e natural, uma construção muito sólida, e é um microfone muito versátil. E os pontos negativos dele: não vem de fábrica com shock mount, que vai impedir que batidas ou balançadas do tripé ou na mesa que ele estiver posicionado se transfira para o microfone, o que pode ser resolvido com um bom posicionamento do microfone ou você investindo aí no shock mount. E ele é ideal para quase tudo em home studio: vocais, violão, locuções como podcasts e instrumentos acústicos em geral. E ele tem uma excelente clareza e definição e tem o padrão de qualidade para gravação musical. É um verdadeiro coringa no home studio e é o melhor microfone se comparado com outros microfones nessa mesma faixa de preço. Próximo microfone é o AKG P120, um microfone que já traz recursos importantes. Disponível na faixa de R$800 até R$1.000, com um diafragma de 2/3 de polegada, que já é um diafragma bem grande, que contribui para uma captação de frequência muito mais apurada, possui uma chave pad de menos 20 dB e uma chave de filtro low cut de 300 Hz. Possui um som claro e definido e uma construção robusta, como é de costume da AKG. E o pad e o filtro ajudam em fontes sonoras altas, como baterias, ou em ambientes com ruído muito grave. E ele é um microfone ideal, desde o iniciante, que já está mais sério ali nas gravações, até o home studio mais intermediário. E grava com fidelidade vocais e instrumentos acústicos. E o próximo microfone é o MXL 990, que traz um caráter sonoro
sonoro bem diferente e interessante. Disponível de R$ 900 até R$ 1.200, um microfone com captação no formato cardioide, com diafragma grande, que vai garantir melhor captação de faixas de frequência como graves. Ele tem um som quente e encorpado, bom para vozes masculinas, a construção vintage, que remete a microfones mais antigos, e personalidade sonora. E seu ponto negativo é que ele pode ser muito colorido para algumas aplicações, o que significa que ele não tem a resposta de frequência tão plana e não é tão versátil quanto os demais microfones. Mas ele é ideal para vocais mais encorpados, violão e instrumentos acústicos que precisam daquele calor a mais, pois tudo isso é definido pela riqueza que ele tem em médios graves, ótimo para encorpar vozes e violões. E no nono lugar nessa nossa lista temos o SE Electronics X1A, uma opção mais premium nessa faixa de preço, que vem ganhando muito espaço no mercado do áudio, com preços de R$ 1.000 a R$ 1.300. Ele possui o diafragma de 1 polegada, que é um diafragma consideravelmente grande, possui a chave pad de menos 20 dB e a chave low cut de 100 Hz. Tem um som bem detalhado e natural, e o seu diafragma grande consegue captar mais nuances durante a gravação. E ele tem a construção metálica mais premium. E os seus pontos negativos, que ele é pouco conhecido no Brasil e pode ser um pouco mais caro que as demais opções, mas ele é ótimo para gravação de vocais com mais presença e consegue captar muito mais nuances na gravação de voz, violão e demais instrumentos acústicos. E o filtro de 100 Hz é perfeito para cortar ruídos graves sem afetar o corpo do som. E fechando a nossa lista, temos o Audio-Técnica AT2035, o irmão maior do AT2020, disponível em valores de R$ 1.000 até R$ 1.500, que é o nosso limite, um microfone com padrão polar cardioide, com diafragma grande, uma chave pad de menos 10 dB e uma chave de filtro low cut de 80 Hz. Ele é basicamente a versão melhorada do AT2020, com diafragma um pouco maior e com as chaves de pad e de low cut que não tem no AT2020, e ele já vem de fábrica com shock mount, também conhecido como aranha ou anti-choque. Tem o preço um pouquinho mais alto, mas dentro do nosso limite aí de R$ 1.500, ele vai super atender. Ele tem um som natural e equilibrado, com um pouco mais de corpo do que o AT2020, então se você já gosta do AT2020, mas quer um pouco mais de recurso, como as chaves de pad e low cut e um pouco mais de corpo, você está no caminho certo. E mais algumas dicas importantes que eu deixo aqui para vocês. Lembre-se, microfone é só uma parte. Uma boa interface de áudio com pré-amplificadores decentes é fundamental para tirar o melhor som desses microfones, especialmente dos mais baratos. Outra dica, o tratamento acústico. Mesmo o melhor microfone vai captar uma sala ruim. Invista aí pelo menos no tratamento acústico básico para o seu home studio. E considere comprar alguns acessórios para usar junto aí com o seu microfone, como pop filter, shock mount e alguns pedestrais, caso o microfone que você comprar aí não venha incluso. E lembrando, se você tiver interesse de comprar algum desses microfones, eu estou deixando links na descrição, links confiáveis, onde você pode estar comprando seu microfone sem nenhuma dor de cabeça. Inclusive, eu comentei aqui sobre interface de áudio, e se você também está na dúvida de qual interface de áudio é a melhor para você, eu já tenho vídeo no canal, vou deixar o link aqui no card, dá uma passadinha lá e tira suas dúvidas. E é isso aí, pessoal, espero que esse guia ajude a vocês a escolherem o microfone condensador XLR perfeito para o seu home studio e ajude a turbinar a qualidade das suas gravações. E me diz aí, qual desses te interessou mais? Ou você já usa algum desses microfones? Comenta aqui embaixo qual microfone você usa, qual a sua experiência com ele, ou qual você está pensando em comprar. Comenta lá e bora trocar uma ideia nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar aquele like maroto para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí no botãozinho de se inscrever, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma dica de home studio, guitarra e produção musical. E compartilhe esse vídeo para aquele amigo seu que também está na luta para montar um setup de gravação legal. E no mais, o meu muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.